Uma notícia muito interessante que foi vinculada até na mídia tradicional no Brasil, semana próxima à Páscoa, foi a descoberta de um texto bíblico de 1750 anos, ou seja, um dos textos mais antigos que se tem conhecimento de alguma cópia do texto bíblico. Essa é uma notícia bem interessante que a gente deve olhar com uma certa atenção para ela, né? Você sabe que não existem textos originais da Bíblia. O que se tem são cópias de cópias e traduções antigas do texto bíblico ou de partes de textos da Bíblia. Como também lá na antiguidade, né, na época que esse texto foi redigido, no período medieval e por aí vai, não se reproduziam textos inteiros da Bíblia. E muitas vezes o que são encontrados são pequenos textos, pequenos fragmentos de cópias antigas, mais antigas do que as que se tinham conhecimento, como esse. É um fragmento de um pequenino texto do Evangelho de Mateus. Na década de 40, 50, foram encontrados os rolos do Mar Morto, que foi uma verdadeira descoberta arqueológica, foi meio que por acaso, né? E quando foram ver o material que se tinha lá, descobriu textos de quase todos os livros do Antigo Testamento, bem conservados e mais antigos do que os mais antigos que se tinha até então. Uma descoberta muito interessante que lançou luz a algumas coisas bem interessantes. Essa descoberta é diferente. O fragmento que foi encontrado já estava lá no Vaticano e foi encontrado por um pesquisador austríaco usando técnicas mais modernas, mais contemporâneas, que até pouco tempo atrás não se tinha essa possibilidade. Usando uma luz ultravioleta, ele percebeu que num texto que já estava lá à exposição, tinha escrito nas camadas anteriores ao texto que mais sobressaía. Isso é o que os teólogos bíblicos chamam de palimpsesto, que é o caso desse fragmento do quarto século. Você sabe o que é um palimpsesto? Palimpsesto é um pergaminho, e na época antiga, na época medieval, não era comum, não era barato, não era fácil ter pergaminhos para se escrever. Então, depois de um tempo, eles pegavam um pergaminho antigo, raspavam esse pergaminho, tiravam o máximo que podiam da tinta original e escreviam por cima daquele pergaminho. Esse é um palimpsesto, um texto que foi raspado e escrito novamente. E esse texto é um chamado palimpsesto duplo, ou seja, tinha o pergaminho, ele foi escrito, raspado e escrito novamente. Ou seja, um pergaminho que foi reutilizado mais de uma vez e, portanto, ele é ainda mais interessante. Esse textinho lá, essa tinta que descobriram nas suas camadas, era um texto escrito em siríaco, um dialeto aramaico do século I. E esse fragmento era uma tradução siríaca escrita no século III e copiada no século VI, no início da Idade Medieval. Só existiam manuscritos em siríaco dos evangelhos, né? E essa nova descoberta lança luz a um texto escrito em siríaco mais antigo do que se supunha, mais antigo do que se tinha conhecimento, feito pela luz ultravioleta, e é um trecho do Evangelho de Mateus, no capítulo 12, quando fala lá de Jesus contando dos discípulos que iam cegar as espigas de trigo no campo, e o texto quer dizer, começou a colher espigas, esfregá-las nas mãos e comê-las. É isso que esse fragmento escrito em siríaco está escrito, né? E que muda ligeiramente das traduções que nós temos do mesmo texto para o português.
Independente disso, né, porque todo mundo, quando fala que descobriu um texto muito antigo, sempre pensam em algo que vai revolucionar a teologia bíblica, revolucionar o conhecimento bíblico. Esse até que revoluciona, não tanto pelo que está escrito, mas porque é uma descoberta de um texto que já estava em exibição, que com a luz ultravioleta viu que tinha mais uma camada ali por detrás. É um palimpsesto duplo e uma tradução para o século, uma tradução do siríaco no século III, que foi copiada no século VI. Uma descoberta bem interessante e que vale a pena aqui o nosso registro sobre esse conhecimento. Se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe esse conteúdo e também inscreva-se no canal se você ainda não fez isso. Aproveita, vai ali na descrição e dá uma olhadinha nos links dos nossos cursos e também dos nossos e-books que estão à sua disposição. Um abraço e até o próximo vídeo.